Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Nesta semana foi ao ar a grande reunião da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race. Digamos que eu não estava com tanta expectativa com ela, mas eu me surpreendi muito. Eu gostei bastante, as drags conseguiram lavar roupa suja sem apelar pro sensacionalismo. E eu acredito que no fim do episódio, todas as drags que estavam com algum tipo de problema entre si acabaram se acertando. Então acho que foi uma boa forma de encerrar a temporada, mostrando que o que tem que importar no fim das contas é a arte drag e qualquer picuinha que aconteceu ali no programa, que fique no programa, não precisa levar isso pra vida real, pra fora do show. O que foi legal nessa reunião foi que não teve aquela coisa sensacionalista, igual você disse, e foi mais amena do que a reunião da temporada passada. Teve vários momentos de lavação de roupa suja e até as queens queriam ir mais adiante com esse assunto, e a RuPaul, ela já cortou pra não ter nada daqueles dramas de ter aquelas coisas da queen ficar mega furiosa igual a Vixen ficou, sair da gravação. Então a RuPaul, ela teve mais tato quando ela via que as brigas estavam ficando um pouco mais sérias. E a única coisa assim que eu não gostei tanto foi que eles trouxeram bastante flashbacks, e eu acho que podia ter ainda substituído um pouco desses flashbacks por mais tempo delas conversando ali. Eu sei que esses flashbacks são essenciais, mas só que teve, assim, a quantidade foi grande, e parecia que eles não tinham tanto conteúdo do Reunited pra ficar transmitindo pra TV. Eu acho que esse uso excessivo dos flashbacks no Reunited foi por dois motivos. O primeiro é a consciência das drags em não criar material para que a edição usasse contra elas. Para não repetir o fiasco que foi a reunião da 10ª temporada em que a Vixen saiu e deixou o RuPaul falando sozinha, e aí ela acabou não dando mais material para ser pintada de vilã. Eu acho que nesse Reunited as drags foram por esse caminho de não dar material suficiente para que a edição queimasse elas. E outro motivo que eu vejo, e é um motivo que eu acho bem mais shady por parte da edição e da produção do show, é o simples fato de usar determinados flashbacks para poder desmentir o que as drags estavam ali declarando no United. Tipo a briga da Plastic Tiara com a Carrie Davenport. Quando a Plastic disse que a maioria das brigas em que ela estava envolvida foram instigadas pela Carrie, especialmente a briga no Untucked, quando a Plastic recebeu o vídeo do seu namorado e depois a Rajá foi lá tirar satisfações com ela, a Carrie havia comentado que ela apenas comentou com a Rajá depois da Rajá tê-la perguntado o que tinha rolado. Só que aí, quando eles mostraram o flashback, a versão da Carrie não se sustentou, porque o que foi mostrado foi que a Carrie que abordou a Rajá pra contar que havia inconsistências na história da Plastic. Então, nesse momento, pelo menos ficou bem evidente que o que a Plastic havia falado foi verdade, que a Carrie que havia provocado a Rajá a ponto da Rajá estourar e lá bater boca com a Plastic. Eu acho que nesse sentido que o flashback acabou sendo usado de uma forma mais estratégica, e que eu achei muito bom, porque pelo menos dessa vez não ficou só aquela coisa do disse-me-disse, né? Que foi uma das coisas que as drags reclamaram muito com a Carrie, dela ficar colocando umas contra as outras, sempre com o argumento de fulana disse, cicrana retrucou, sendo que em alguns momentos ninguém disse nada, foi só a Carrie fazendo seu papel de Pageant Queen e lançando fofoca de um lado pro outro. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito bom o flashback pra simplesmente expor algumas incoerências nas falas das drags. Então, por isso eu acabei gostando. Mas uma coisa assim que eu acho desnecessário é mais pra quem tá acompanhando a temporada desde o início, né? E a gente que acompanha aqui pelo podcast vai fazendo as coisas, então eu achei bem cansativo ficar vendo. Mas pra quem tá tendo ali o primeiro contato com o programa, é bom pra eles verem como que foi a trajetória. Mas dependendo do formato e das coisas que eles colocam em ordem, como colocaram, acaba favorecendo mais uma queen do que a outra naqueles momentos de briga. A produção ainda também não deixou, né, de instigar um pouco mais daqueles casos que ficou meio que perdidos, assim, digamos, que ninguém entendeu o que aconteceu, só entendeu fora do programa, que foi no caso das perucas da Ariel. Ela explicou, todo mundo ali explicou na hora, nem a RuPaul conseguiu entender qual foi aquele rolo, e ainda mais eles conseguiram usar daquele artifício que foi que a Ariel tinha feito aqueles tweets no dia da exibição do episódio, então eles conseguiram colocar aquilo pra argumentar com ela. Se você disse que não deixou a peruca pra ninguém, nesse tweet você falou da Silk, da Plastic, e não mencionou nada das outras. Então, o que aconteceu? Pelo que eu entendi, eu achei meio assim, shady, mas não tão shady assim.
assim, se a produção disse pra ela, sei lá, criar um caso, não postar nas redes sociais e ela sem querer esqueceu daquilo e postou, então é óbvio que ela vai dar mais pano pra manga, pra produção fazer esses roteiros, essas intrigas e passar pra RuPaul ali falar na hora, tipo, mas por que você postou isso? Foi assim, até uma discussão boa, só que se você pegar pra entender aquela discussão do jeito que elas estão explicando, eu ainda continuei sem entender nada. Conforme Ariel tentava se defender acerca das acusações sobre o episódio das perucas, eu fiquei completamente perdido. Também fiquei que nem a RuPaul. Tipo, cala a boca então, que vocês não estão fazendo sentido algum. Porque foi basicamente isso. Ariel primeiro tentou dar a desculpa de que tinha esquecido as perucas, e aí a RuPaul jogou na roda que não. Você tuitou na época que tinha deixado as perucas pra Plastic, sua querida amiga, então qual que é a versão verdadeira? E foi bacana ver as outras drags questionando a Ariel sobre essa história que tava muito incoerente. A própria lógica delas foi: Ariel, como tem uma empresa de perucas, com certeza ela deixou essas perucas pra trás pra servir de propaganda do trabalho dela. E no fim das contas, a gente não sabe o que de fato aconteceu. Se realmente Ariel deixou as perucas de propósito, se ela esqueceu, se a produção acabou tramando alguma coisa com ela aí nos bastidores, a ponto de não revelarem isso e deixar essa história cada vez mais confusa. E que, do jeito que Drag Race adora criar história em cima da própria mitologia do show, é capaz deles explorarem isso no futuro All Stars, caso Ariel participe. No mais, eu achei que a história das perucas acabou sendo uma das poucas histórias importantes da temporada que ficaram sem respostas. Será mesmo que Ariel deixou as perucas? E se deixou, para quem que foi? E de toda forma, Ariel, no fim das contas, ainda tentou colocar nas costas da Plastic essa responsabilidade, dizendo que como a Plastic é a melhor amiga dela e ela sempre vai defendê-la, então, caso ela tivesse deixado as perucas para trás, nada mais justo que a Plastic ficar com elas. E eu achei bem legal a Rajá ter entrado na história, porque quando a Ariel voltou no episódio do makeover, tinha dito que a única peruca que ela realmente queria era uma roxa que a Rajá levou pra casa. RuPaul, como a gente veio assistindo durante toda a temporada, não poupou esforços para colocar as drags umas contra as outras, ela perguntou pra Rajá se ela tava mesmo com essa peruca roxa. Eu achei que a Rajá, pelo menos nesse United, ela tava bem mais agradável de assistir, e disse que uma peruca acabou realmente caindo em sua mala e que ela tinha levado mesmo essa peruca pra casa, mas já que a Ariel fazia tanta questão, que pegasse de volta. E aí ela jogou a peruca e pra mim foi tipo assim, o momento mais engraçado desse United. Já que o povo quer drama, então a Rajá, que foi uma das rainhas mais dramáticas dessa temporada, entregou drama. E enquanto eu vi muita gente nas redes sociais reclamando, falando que foi uma atitude muito infantil, na boa, esse é o último momento em que as drags têm ali pra poder aparecer na TV. Querendo ou não, a grande final dá destaque pro top 4. A grande final não dá destaque pras outras drags que a gente pode chamar tipo de filler, né? As drags que estão sobrando ali. Então acho que no United é esse momento que as drags têm pra brilhar. E aí quando a Rajá joga a peruca no chão, aos pés da Ariel, eu achei bem sagaz da parte dela, ao ponto tipo de, é meu último momento aqui, essa bicha falou de mim, sem eu poder me defender, então toma essa bosta de peruca que não serviu pra nada. Eu curti, achei que foi uma resolução bem interessante. No fim das contas, eu acho que todo mundo tinha que fazer o que a Vanessa Vende comentou no Untucked quando o pau quebrou pela primeira vez. Queimem as perucas. Basicamente é isso. Queima as perucas, joga fora, porque se elas não deram nem sorte pra Ariel continuar no jogo e vencer, que dirá pra quem pegou essas perucas, né? Tipo a Rajá. Alguns episódios depois acabou sendo eliminada também. Então, essas perucas estão bem mais amaldiçoadas do que o povo espera que elas venham trazer sorte. Referente a essa atitude da Rajá de ter jogado a peruca, eu não gostei muito, mas eu entendo que ali, aquele momento pra elas se aparecerem, foi um momento engraçado, mas se você não levar assim pelo lado engraçado, é bem rude, porque uma peruca não é barata. Todo mundo sabe, ainda mais a Ariel, que usa aquelas perucas mega caras de lace front, cabelo humano, ela tem pencas de coisas. Tudo bem que é uma companhia dela, mas ela deve comprar de algum lugar pra revender. Então, se você olhar assim pro outro lado, foi bem rude da Rajá, e ela também tava meio que com aquela atitude um pouco explosiva. Mas eu também tava assistindo assim nesse momento de descontração, então assim foi um dos momentos desse episódio que a maioria tava esperando, porque aparecia na promo do episódio, no comercial. Uma outra coisa assim que eu também não gostei de ver, mas a gente também já tava prevendo algo desse tipo, foi o romance da Miss Vende com a Brooke, que a gente comentou no podcast, que a gente não sabia se realmente ia dar certo, se era só umas coisas pras câmeras, e o que deu a entender que realmente foi assim, só uma coisa pras câmeras. Como a Brooke tinha explicado, elas tinham agendas
outras que não batiam, então elas ficavam mais tempo longe do que perto. Só que eu acho que assim, se você quer ter um relacionamento com uma pessoa, você tá conhecendo a pessoa dentro de um programa e depois quando você sai, você tem essa questão de agenda, acho que se as duas pessoas querem levar isso adiante, elas conseguem. E por mais que seja difícil ter um relacionamento à distância e ter aquela coisa de confiança, as duas conseguem se as duas quiserem. Mas como a Brooke tava comentando, né, ela gosta assim de ter aquela liberdade. Então, o que deu a entender pra mim foi que a Brooke queria meio que um relacionamento aberto e a Vandy não queria bem exatamente isso. Por isso que elas também resolveram, né, ficar uma pra cada lado, mas ainda sendo amigas e aquela amizade colorida. Antes dessa temporada começar, já havia boatos de que haveria um casal composto pela Brooklyn Heights e a Vanessa Vandy. E aí, quando a temporada acabou, elas ficaram um tempinho juntas, mas por volta de janeiro, o casal já tinha encerrado o romance. E isso é uma das coisas também que foi comentada nos Reddits da vida. E aí, vendo esse Reunited, a impressão que eu fiquei foi que quem se esforçava ali pra manter a relação funcionando era a Vanessa, porque enquanto a Brooklyn Heights falava que ainda tinha muitos amores por Vanessa, que adorava ela, mas que infelizmente devido à agenda complicada das duas não dava pra elas se manterem juntas, a Vanessa preferiu manter-se calada, mas a expressão dela era uma expressão de tristeza e incômodo. Embora as duas falassem que foi uma coisa consensual, pra mim não pareceu que houve consenso ali. Pra mim ficou evidente que foi uma decisão da Brooke, e aí pra não ficar feio na TV, a Vanessa acabou repercutindo a mesma opinião da Brooke, de que foi algo combinado entre as duas. Então pra mim, o que a Keria falou, de que a impressão que ela teve é que foi um namoro realmente pras câmeras, em que a Brooklyn, que não aparecia tanto, não dispunha de uma personalidade muito cativante e chamativa, acabou aproveitando essa relação com a Vanessa pra poder se promover nas costas da rainha dos memes, né? E eu acabei ficando um pouco com essa impressão na hora que eu vi a Brooke falando sobre a relação das duas, porque pra mim ficou muito a ideia de que a Brooke quis aproveitar o máximo possível enquanto estava em frente às câmeras essa relação com a Vanessa, por mais sutil que fosse, né? Afinal de contas também elas não ficaram forçando essa relação, mas acabou a temporada, aquela coisa bem Big Brother. Acaba o show, cada um vai pro seu canto e cada um vai seguir sua vida. Não precisa continuar com o romance que aparentemente não vai dar muito certo. E a expressão de tristeza da Vanessa, pra mim, evidenciou isso, de que ela queria tentar fazer a relação acontecer, mas é aquilo, né? Se um não quer, não tem como você forçar. O casal tinha que estar em acordo aí, em sintonia pra manter a relação viva. Então eu fiquei um pouco triste pela Vanessa, porque deu pra perceber que ela queria muito. E se a gente fizer uma retrospectiva enquanto a temporada estava no ar, a Brooke e a Vanessa sempre continuavam fazendo posts nas redes sociais, dando a entender que as duas eram um casal ainda. Sempre postando fotos juntas, bem casalzinho fazendo algum programa romântico, ou então se alguém comentava alguma coisa pra uma delas nas redes sociais, a outra acabava comentando, simulando ciúmes, e no fim das contas foi um romance pra TV mesmo. E é aquilo, né? Independente do que a gente acha ou não, é a relação das duas, e aí quem tem que entender é as duas. Por mais que a gente possa achar que a Vanessa merecia realmente manter a relação funcionando, ou que a Brooke deveria ter dado uma oportunidade aí pra coisa rolar, não cabe a gente, né, ficar julgando a relação dos outros. Eu espero que no fim das contas as duas estejam realmente bem uma com a outra, e que aquilo que a Brooke falou, né, não vou dizer nunca, mas quem sabe no futuro a gente não tenta algo de novo. Se for o que elas quiserem, boa sorte. Também se a gente levar, né, em consideração o que a Brooke falou no último episódio, enquanto ela tava fazendo a entrevista com a Michelle e com a Ru, ela até mencionou que ela já tinha tido relacionamentos com outras queens, mas só que nunca foi mais adiante de ter namorado. Então a gente nunca vai saber se esses relacionamentos foi igual o da Miss Vandy, pra meio que se promover ali naquele meio e depois sair, ou se realmente não teve um acordo entre as partes de ter um relacionamento igual a Brooke queria ter. Então isso fica meio que desentendido, assim, pra quem tá assistindo e quem quer saber um pouco mais da vida da pessoa. E voltando sobre o assunto Rajá, eu achei bom esse Reunited porque ela teve a oportunidade de se acertar com as drags com as quais ela brigou. Uma delas foi a Ivy Oddly, que elas, enquanto estavam juntas na temporada, sempre discutiam, e nos depoimentos a Rajá acabava com a Ivy, tanto falava que ela tinha uma drag feia quanto que a Ivy era fedorenta, e a Ivy apontou isso pra ela, que ela ficou muito chateada. Quando ela criticava a Rajá, não era com o objetivo de desmerecer a drag da Rajá, não era com a intenção de se mostrar superior, mas era com a simples intenção
intenção de fazer com que a Raja desse o seu melhor no jogo, que foi a mesma coisa que a Ivy falou a respeito da Silk. E aí a Raja disse que ela acabou exagerando mesmo nas declarações, não só de Ivy, mas também no trato com a Plastique ou a Scarlet. Mas aí a Raja até reforçou que ela não gosta de mostrar esse seu lado vulnerável em frente às câmeras ou para várias pessoas. Então ela acaba que fica mais acuada e, como reação, ela se torna uma pessoa mais agressiva. E que por conta disso foi até bom ela se ver na TV para ela poder perceber essas atitudes delas que são negativas e que prejudica a relação dela com outras pessoas. Então nesse sentido deu pra perceber que há um esforço dela em se tornar uma pessoa melhor e não deixar se levar tanto pela emoção e pela vontade de se proteger atacando os outros. Eu achei bacana que pelo menos as drags com as quais a Raja acabou brigando perdoaram a Raja e acabaram saindo dali de bem uma com a outra. E por isso que eu disse que esse Reunited foi um episódio bom para as drags colocarem um encerramento em qualquer briga que elas tiveram no decorrer da temporada. Então Raja fazendo as pazes com a Scarlet, Plastique e Ivy Oddly foi algo muito bom e legal de assistir. Porque no fim das contas eu acho que essa é a mensagem mais importante que tem que ficar. Independente dos problemas que nós LGBTs temos uns com os outros, a gente tem que se acertar, tem que se entender, porque somos nós por nós. Esperar que a sociedade nos estenda a mão, ainda mais nesse momento caótico que a gente vive, não vai dar muito certo. Então eu achei bacana que a Raja tenha se acertado com as drags que ela acabou tendo algum tipo de atrito no decorrer da temporada. Além desse Reunited de todas as drags irem bem arrumadas e bem bonitas, também foi um Reunited que teve várias redenções. E uma das coisas também que eu gostei foi de ver a Raja se entendendo com as queens que ela tinha falado mal, comentado besteira, e até ela falou assim que a atitude dela foi aquela atitude bem colegial, bem coisa de ensino fundamental, com aquelas críticas bobas, igual que ela falou pra Ivy, que ela era fedorenta, feia, fedida. Não foi só o lado da Raja também que teve isso, mas também como as queens comentando sobre a Scarlet, porque até a RuPaul pegou esse tópico de que a Brooke, em uma boate, tinha mencionado que todas da temporada tinha odiado a Scarlet na sala de trabalho, que não foi assim bem o caso de ódio, que até a Brooke explicou que ali foi uma escolha de palavras muito ruim, que foi uma palavra muito pesada, mas só que a maioria das meninas não estavam gostando da presença dela, porque ela passava uma atitude muito superior, tipo, eu sou bonita, eu sou melhor que vocês. Que não era esse caso. O que a gente viu é que ela gosta mesmo de dar uma de Alissa, que é a Alissa na quinta temporada. Tipo, você ficava se vendo no espelho, tipo, nossa, olha a minha maquiagem, fazer aquelas caras e bocas. E essa era a sensação que eu tive da Scarlet e eu gostava bastante dela. Então, também foi legal ver a Raja também comentando sobre essa breve discussão que ela teve. A Scarlet também se explicando para as outras queens acabaram entendendo esse lado dela, que ela não estava sendo essa diva que elas estavam pensando. E eu também queria ter visto muito mais da Scarlet. Eu espero que ela possa assim voltar em um All Stars ou ter um programa na Wall Plus, fazer algumas participações diferentes pra gente poder conhecer mais da personalidade dela, que não deu pra ver tanto no programa. Porque ela parece assim ser uma pessoa bem eclética. Ao mesmo tempo que ela quer ser uma drag bonita, ela também quer ser uma drag estilo a Ivy, que a gente já viu no programa que ela não tem medo de explorar certos lugares com a drag dela. Então ela faz um pouco de tudo e tenta ver ali o que se encaixa melhor pro padrão que ela faz. Quando rolou o Meet the Queens, a impressão que eu tive da Scarlet foi a mesma que a Brooklyn teve também, de que a Scarlet era uma pessoa arrogante. Só que conforme a temporada foi passando, eu vi que não era bem assim. A Scarlet tem sim uma boa confiança, mas ao mesmo tempo ela é uma drag divertida, uma drag que inclusive tenta trabalhar em equipe, ser uma pessoa legal com as demais. Só que como as outras drags acabaram criando uma resistência com a Scarlet, ela acabou se afastando dessas drags e acabou ficando mais isolada, mais reservada na dela. E uma coisa assim que pelo menos ficou bem gritante no estilo da Scarlet pra mim, é que ela teve uma postura similar à da Valentina no All Stars 4, que ela vive no próprio mundo da imaginação. Tanto que, se a gente for lembrar aí do episódio em que as drags tiveram que desfilar com looks do Zodíaco, o signo da Scarlet é peixes. E eu, que sou um pisciano também, eu posso, no caso, advogar pela nossa causa. Nós somos pessoas que adoram viajar na maionese. E a gente sonha muito acordado. Então, nesse sentido, eu me identifico muito com a Scarlet, porque ela tá ali vivendo a fantasia dela e tá feliz assim. E às vezes nós, piscianos, enquanto estamos viajando na nossa própria fantasia, a gente acaba se isolando
falando do mundo, porque às vezes o mundo é um lugar cruel mesmo, é um lugar triste de se viver. E a nossa imaginação, ela consegue fazer com que a gente preencha essas lacunas que o mundo acaba deixando aberto. Então eu me identifico muito nesse sentido com a Scarlett, e igual ela falou, né, se vocês quiserem vir compartilhar do meu mundo, são bem-vindos. Então eu gostaria realmente de vê-la também no All Stars, e como o RuPaul prometeu, né, que essa não seria a última vez que nós a veríamos, eu tenho a leve impressão de que nos futuros All Stars veremos mais da Scarlett sim, e é algo que eu tô muito ansioso pra ver. Eu curti bastante a Queen, e acho que o trabalho dela nessa temporada foi muito bom, e infelizmente ela acabou saindo cedo. Quanto ao que a Brooklyn falou, a Brooklyn tem direito, né, de ter a opinião dela e de achar que a Scarlett é uma drag arrogante, prepotente, mas o que mais causou mal-estar ali foi o fato dela ter declarado isso num evento com um público grande e que ainda é um evento que depois eles colocam o seu conteúdo na internet. Então, dessa forma, a Brooklyn acaba colocando pro seu grande público que a Scarlett é uma drag chata, mesquinha, ruim de trabalhar, enquanto não é bem isso. E o pior é quando você acaba falando pelas outras drags, porque quando a Brooklyn coloca que todas as drags da temporada 11 odeiam a Scarlett, é algo pesado pra você ler, pra você ouvir. Então eu entendo muito a chateação da Scarlett nesse sentido. Se uma drag lá que é querida pelas outras fala que todas as outras me odiavam, então essas drags que têm lidado comigo têm sido falsas. E eu acho que ninguém gosta, né, de lidar com pessoas falsas. Acabou que ficou uma situação chata, mas pelo menos elas conseguiram se acertar ali. E, como eu já disse, né, torço pra que Scarlett tenha a oportunidade de aparecer novamente em RuPaul's Drag Race e mostrar mais o seu trabalho. E como nós vimos que Scarlett e Yvie Oddly se dão muito bem juntas, eu vou torcer muito aí pra que talvez elas lancem algum tipo de parceria em que elas mesclem mais aí o estilo uma da outra pra poder mostrar esse lado mais estranho que eu acho que a Scarlett vai adorar explorar. Teve uma outra parte do Reunited que mostra a Silk e a Ivy quando elas tiveram aquelas desavenças de quando a Silk falava que a Ivy nunca seria glamourosa, que ela nunca ia ser aquela drag spook, e a Ivy sempre rebatendo isso. E o que eu gostei foi que a Silk não teve aquele ataque de pelanca igual ela teve num dos Untuckeds, que ela fez aquela cena escarcel todo. E deu pra ver que ali elas estavam realmente numa conversa amena e nenhuma das duas tiveram raiva daqueles momentos, tanto que no último episódio a Silk até perdoou a Ivy, e nesse Reunited a gente também viu que as duas estavam assim, dando respostas bem sinceras, e até a Silk se explicou que ela não sabia que a Ivy tinha esse problema, que ela não produz tanto colágeno pra ficar com as articulações ruins, que sempre estrala, sempre dói. Ali foi um momento que a Silk não sabia, que se ela soubesse ela não tinha falado daquele jeito, e é legal de pegar essas coisas que a Silk falou no programa, tanto no momento de raiva quanto no momento sereno dela, de que ela falou aquilo ali no programa, ela não falou aquilo ali pra pessoa em si, pra fora, pra pessoa que não está em drag. Elas estavam combinadas, a Silk teve essa atitude, é uma atitude chata e ruim, mas só que não é uma atitude que a Silk teria, por exemplo, numa casa noturna com alguém. Por mais que ela tenha feito várias coisas que as pessoas falam que realmente ela mereceu hate e fez isso ou aquilo, eu não vejo bem assim. A gente também não gostou muito das atitudes dela, a gente não ficava mandando hate, a gente queria mais ver algumas tretas pelo entretenimento do que ver esse pessoal que levou essas coisas que a Silk falou a sério, que acabam destratando a Silk quando vê na casa de show ou vê na rua, o que não é tão legal. E eu espero assim que no Reunited, e eu também espero que no próximo episódio, caso a gente veja a Silk, ela tenha mais assim, certo reconhecimento do que ela falou, do que foi dito, e ela, sei lá, se arrependa, ou que ela mostre mais dessa atitude dela. Mesmo ela tendo uma personalidade grande, ela seja mais amenas no tom de voz que ela usa pra responder certo atrito que teve na temporada. O bacana de ver a Silk e a Ivy conversando e se acertando nessa reunião foi primeiro ver como que a Ivy mantém a sua coerência, que a gente assistiu durante toda a temporada, que em um momento ela queria realmente desmerecer a Silk ou jogar a Silk debaixo do ônibus. Ela só queria que a Silk aplicasse em sua drag, em sua arte, as críticas que ela vinha recebendo dos jurados. E nesse caso, a RuPaul até ficou do lado da Ivy, atestando que não é legal uma drag ficar se fazendo de desentendida. Eu não sei por que eu tô nesse bórum, sendo que ela acabou de ouvir dos jurados o motivo dela ter caído no bórum. Então, nesse sentido, deu pra ver que quando a Silk implicava com a Ivy tentando ajudá-la, na verdade a Silk estava mais errada do que a Ivy. E nesse caso, as outras drags do elenco também ficaram incomodadas com a Ivy, falando que se ela tava ali pra competir, afinal de contas é um reality de competição, ela não tinha que ficar dando feedback pra drag nenhuma. E eu acho isso uma bobeira, porque se você tá numa competição e quer mostrar o seu melhor, então por que você não vai enfrentar as melhores? Não
tem que ser apenas sobre você ser melhor enquanto a outra está se dando mal. Nesse sentido, eu acho que a Ivy fez bem em tentar, pelo menos, mostrar para as drags como que elas podiam melhorar. Mesmo a Ivy não tendo essa obrigação, especialmente por ela não ser nenhuma jurada da competição. Mas aí vai de cada um a forma com que eles vão receber essas informações. E quanto a Silk, eu acho que ela realmente foi, assim, uma das grandes personagens dessa temporada. Pelo bem e pelo mal. A gente sempre via semanalmente os jurados babando todo o ovo dela, elogiando tudo que ela fazia, mesmo quando a Silk não mostrava nenhuma novidade e quando ela tinha que mostrar um personagem cômico, ela acabava fazendo ela mesma, os jurados estavam sempre ali beijando o chão que ela pisava. Contudo, a edição mostrava uma Silk meio diferente, né? Porque mostrava essa Silk arrogante, briguenta, barulhenta, insuportável. Então, durante a temporada, a Silk acabou sendo um personagem meio esquizofrênico, né? Porque ao mesmo tempo em que os jurados babavam o ovo dela e achavam tudo que ela fazia fantástico, a edição já pintava a Silk de uma forma negativa, em que ela não aceitava as críticas e o tempo todo estava lá irritando outras drags. E aí a possível redenção que a gente comentou que poderia vir da Silk, de fato, pra mim não veio. Embora nesses dois últimos episódios, seja no episódio 12 ou nesse episódio 13, que foi o Reunited, a Silk tenha se mostrado uma drag mais agradável de conviver e de assistir, eu acho que a tal redenção dela não rolou nessa temporada e talvez a gente vai ver essa redenção num possível All Stars, caso ela seja chamada. Mas eu acho que se a gente for olhar assim no montante do que rolou nesse Reunited, pelo menos a Silk e a Ivy se acertaram e isso é bem legal, porque dá pra ver que elas pelo menos não ficaram só naquela coisa de querer agradar as câmeras. Tanto Silk quanto Ivy foram bem sinceras nos seus pedidos de desculpas e também na hora de aceitá-los. E eu torço para que nas futuras temporadas do show, esse comportamento da Silk e da Ivy de se entenderem, mesmo que elas não se amem de verdade, porque embora elas falem, eu te amo, eu não acho que seja tão real isso. Mas pelo menos esse comportamento de colocar na roda o que elas estão sentindo e de no fim das contas se entenderem, eu acho que é muito válido e que as drags deveriam se espelhar mais nisso, né? Tentar ser mais amigas, mesmo que de forma apenas profissional, do que depois ficar remoendo nas redes sociais e uma brigando com a outra, porque isso acaba prejudicando elas e a carreira delas. Então, parabéns aí pra Silk e Ivy, eu acho que elas deram um bom exemplo de colocar um ponto final em qualquer problema e tentar seguir com a vida a partir disso. Uma outra coisa também que foi boa, até ter tido mencionado, foi o relacionamento da Mercedes com a família dela, que deu pra gente entender que as irmãs dela já sabem e já não tem, assim, nenhum tipo de preconceito contra a sexualidade dela. Já os pais deu a entender que eles não aceitam, não querem entender a sexualidade, e tanto que eles nem moram nos Estados Unidos, eles moram lá em Mombasa, que é a cidade origem dela. Dá pra ver, assim, que ela precisa dessa aceitação dos pais, mas ao mesmo tempo não precisa. É mais uma coisa, assim, de sentir aquele conforto da família, tipo, ter o apoio, que se qualquer coisa acontecer ali, ela ainda pode contar com eles, mas como ela tem as irmãs dela que tá ali junto com ela, então meio que fica equilibrado esse sentimento que ela acaba tendo. Eu acho uma pena a Mercedes ter tido uma passagem bem apagadinha em RuPaul's Drag Race, mas é bem compreensível, porque ela foi a primeira drag muçulmana a participar do show. Então, por conta disso, ela já teve uma grande responsabilidade para carregar, porque ela deixou claro que queria mostrar pro público do show que os muçulmanos não são terroristas, embora a mídia, especialmente a mídia americana, sempre pinte os muçulmanos dessa forma. Ela falado da sua história, de como ela é aceita parcialmente por sua família, e isso conversa com muitos LGBTs ainda que estão nessa mesma luta que ela. Enquanto alguns familiares aceitam e apoiam o que ela faz e quem ela é, outros familiares preferem fazer vista grossa ou então simplesmente renegam e não aceitam e não lidam bem com o fato de ter uma pessoa LGBT na família. E independente da origem da Mercedes, essa sua história de vida conversa com muitas pessoas ao redor do mundo, seja com pessoas aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou até mesmo na terra natal dela, na África. Eu acho que foi muito bom a gente ter assistido a Mercedes abrir um pouco mais sobre si nesse Reunited, porque quando eu disse que ela foi apagada na temporada, é que a gente não viu muito dela, e no único momento em que ela resolveu se abrir um pouco mais com as outras drags sobre a sua religião e sobre o que ela queria mostrar no show como a primeira drag muçulmana de Drag Race, foi nesse sentido dela ter passado esses episódios na temporada bem apagadinha, né? Foram 4 episódios em que o ápice da participação da Mercedes foi durante o meme Opulence You Own Everything, que acabou sendo, né, aqueles desastres que acabam
acabam tendo uma sobrevida quando chega pro grande público, que transforma aquilo num meme porque se diverte assistindo. Mas eu acho que a Mercedes, ela tem aí um potencial muito bacana de representatividade e seria bom vê-la se soltar mais, porque dá pra perceber que ela é uma drag tímida, que ela é uma drag mais contida pra se expressar. Embora duble muito bem e seja linda, pelo menos nessa parte de personalidade, a personalidade dela já não é tão expressiva. E aí seria aquela coisa dela tentar talvez conviver mais com a Silk, né? Quem sabe uma convivendo com a outra, elas não se ajudam. A Mercedes fazendo com que Silk seja menos barulhenta, enquanto a Silk faz com que a Mercedes consiga se destacar mais com a sua personalidade. Agora, algo que eu achei assim bem meio sem noção foi a participação da Kahanna Montrese. Eu acho que o que ela fez ali com a Mercedes foi mais uma necessidade de aparecer no United, porque até então a Kahanna, a gente só via aparecendo os flashes da cara dela, ela não participou do United, né? Tanto que não teve nem flash dela, não teve qualquer tipo de interação mais direta com o Paul. Então eu senti que ali, quando a Kahanna disse que ficou chateada com um tweet que a Mercedes havia feito, que pareceu que a Mercedes estava desmerecendo da própria Kahanna, deu a entender que ela só quis mesmo ter uma oportunidade de aparecer no United, porque no fim das contas ela ficou apagadíssima. É até triste, né? Porque eu acho que a Kahanna foi a personagem dessa temporada mais desaplaudida de todas. Participou apenas de 2 episódios e não fez nada memorável que ajudasse com que ela fosse lembrada em outros episódios. Então só sinto muito por ela. Uma coisa que eu ia até te perguntar também foi essa explicação que ela deu, porque ela ficou chateada com a Mercedes, que a Mercedes tinha postado o vídeo do lip sync, falando que ela ficaria, mas eu não entendi se aquele vídeo do lip sync foi antes do episódio ir ao ar ou se foi depois, se ela postou antes e depois, que ela acabou ficando chata, e tanto que a RuPaul, assim, ficou com aquela cara, tipo, tá, mas não tá fazendo sentido o que você tá falando. Tipo, parece que ela realmente ficou, assim, bem avulsa. Ela também não teve tanto tempo, mas ela também tem aquela personalidade bem fechada, bem na dela. Eu acho que ela ainda é mais na dela do que a Mercedes, que a Mercedes ainda conseguiu se soltar um pouco, e por mais também que ela tenha falado que ela não consegue falar you own everything em inglês direito, ela pelo menos tenta, assim, fazer alguma coisa, dar as caras. Mas eu também não acho que, assim, a Kahanna foi extremamente apagada, porque até nesse meme ela parece bastante louca fazendo aqueles movimentos, mas só acho que a participação dela nesse Reunited foi bem meh, como a RuPaul falaria, né? E não só ela também, como a Soju ficou um pouco assim de fora, mas ainda a Soju teve uns momentos ali que as queens mencionaram, que a Ariel falou que ela ficou bem próxima da Soju, porque as duas assim eram consideradas media queens, as drags das redes sociais, que teve ali uma amizade que acabou crescendo, por mais que a Ariel tenha criticado ela no começo da temporada, ela começou a entender mais, começou a falar mais com ela, sair mais com ela, então foi legal também essa parte. Uma coisa que me incomoda muito em Drag Race, mas que acaba sendo também um reflexo do que rola fora do show, é essas discussões que uma drag que veio das redes sociais não é tão importante do que uma drag que faz shows em baladas e que faz eventos. Eu acho que depois de 11 anos assistindo o RuPaul's Drag Race, ficou bem claro que não existe um padrão. Por mais que Drag Race, né, tenha lá o seu padrão de drag normalmente, até mesmo o show mostra que não há um padrão de drag a ser seguido. Então acho bobeira entrar nessa coisa tipo de as queens de Instagram não são tão importantes ou então não são tão válidas como as outras drags. Isso é bobeira, eu acho que isso é uma perda de tempo e o que tem que contar mesmo é o talento de cada drag. Eu acho que a Soju foi mal na temporada, não é porque ela é uma drag de Instagram, mas é porque ela tem muita coisa a aprender e a desenvolver ainda que ajudaria com que ela se desse bem na temporada. Soju tem dificuldade pra desfilar, Soju tem dificuldade pra colocar uma silhueta no corpo, e não que isso seja algo obrigatório, mas a gente sabe que Drag Race tem suas regras pra fazer com que uma drag tenha destaque e vá longe. E quando a Soju não atende essas expectativas do show, então ela acaba mostrando que ela precisa desenvolver melhor essas características importantes pra que numa nova oportunidade que ela ganhe, ela mostre um trabalho melhor executado. Então acho que é bobeira as pessoas ficarem nisso de drag de Instagram, quando que na 10ª temporada, a drag que venceu a temporada, a Aquaria, veio do Instagram. Então nesse caso é algo que até me dá preguiça quando o povo começa a falar, porque drag é de Instagram e é fraca e não sei o que. Tipo, não, gente, não. Cada um faz a sua arte e quem gosta aprecia, quem não gosta ignora. Agora ficar perseguindo é péssimo. Tanto que nessa última semana a Soju fez um tweet falando que ela não vê a hora de se afastar do fandom de Drag Race, porque ela tem recebido muitas críticas pela forma com que ela se monta, como ela se veste, e não é o tipo de coisa que ela gosta, e não é por isso que ela começou drag. Ela se afastando do fandom de Drag Race, depois que a temporada acabar, ela vai
vai voltar a ficar mais satisfeita com a arte dela. Agora, algo que me incomoda, e que a gente até comentou, né, durante o Meet the Queens, é que a Vanessa tem hora que ela perde um pouco da noção. E isso rolou quando a RuPaul deu oportunidade para as drags fazerem, né, uma nova The Libraries Open. E aí, quando a Mercedes começou a tentar agongar a Vanessa começou a cortá-la e a falar mais alto e a ser até mesmo grossa com a Mercedes. Eu achei, assim, bem tosco da parte da Vanessa, especialmente por ela sempre usar esse argumento de eu posso ser desconhecida, posso ser fraca, mas pelo menos o meu meme vai durar muito mais que você, que a sua carreira. Eu acho isso muito prepotente, até mesmo arrogante da Vanessa, sempre achar que o meme dela é mais importante que qualquer outra drag, e também a falta de respeito, né, dela não deixar as outras drags concluírem ou falarem algo só porque ela é tipo o alvo dessa zoeira. Nesse sentido, a Vanessa também precisa aprender um pouco mais aí a controlar essa sua personalidade, essa sua língua, porque tem hora que ela realmente passa dos limites. E eu curti que esse episódio, quando as drags tiveram a oportunidade aí de fazer um novo reading entre elas, teve readings bem engraçados, bem divertidos, que pra mim acabou fazendo com que esse momento fosse melhor que o momento original da temporada, que ficou uma coisa bem louca, né? Eu também gostei, porque, assim, esse momento de descontração no final, que foi The Libraries Open, e depois também teve os momentos mais descontraídos dos jurados, que foi, assim, o que quebrou aquele clima que podia ter ficado chato. E o que você falou da Vendi, realmente, a gente tinha comentado que ela extrapola nessas coisas, e também não foi só nesse momento do reading que ela deu essa extrapolada, mas também foi no momento que a RuPaul tava conversando com as queens, bem no começo do programa, e ela tava tentando puxar assunto com outras queens, e a Vendi, mesmo a edição desligando o microfone dela, dava pra escutar a Vendi gritando por fora, no microfone das outras, e tentando falar por cima, e dava pra ver que em certos momentos até a RuPaul falava, não, espera, e ela não parava, ninguém parava de falar. Então eu acho que a única coisa que a Vendi precisa trabalhar mais pra ser mais controlada nas coisas é a boca dela e saber falar nos momentos certos. Se ela começar a conversar com alguém ali que tá irritado, a pessoa vai acabar ficando mais irritada e as duas vão acabar saindo no tapa por causa disso. E por fim, eu achei bem bacana a RuPaul pontuar que o orgulho da temporada foi a Nina West. E eu entendo que quando a RuPaul enfatiza essa questão do orgulho, não é tanto uma questão tipo de falar que a Nina foi a drag que deixou a RuPaul, ou os telespectadores, ou jurados, mais orgulhosos de assistir. É mais por essa questão da representatividade que a Nina traz a respeito da luta do povo LGBT. Tanto que quando ela caiu no bottom e teve que dublar e saiu, foi usando um look da bandeira LGBT. E aí, por isso, eu achei bem legal a RuPaul ter falado, né, que a Nina é o orgulho da temporada, e ainda mostrou o vídeo de uma deputada muito importante nos Estados Unidos, que é da esquerda, que tem sido bem vocal na defesa dos direitos dos latinos, dos pretos, dos gays mesmo. Então foi bem legal esse momento em que Drag Race foi um pouco mais político, porque é algo que a gente sempre comenta, que as pessoas que ficam nessa ilusão de que drag não é política, tem que então começar a curtir outro tipo de coisa, porque a própria arte drag é um ato político. Você pegar uma pessoa LGBT que sofre com essa sociedade que tanto nos persegue, e essa pessoa LGBT se colocar no mundo como uma artista drag que tá ali pra romper essas imposições acerca de gênero, de sexualidade, isso é muito revolucionário, isso é muito importante pra gente se atentar. Então eu gostei bastante desse momento político de Drag Race, porque mostra como que as coisas começam a se convergir cada vez mais. Se você tem uma deputada muito importante no país mais rico do mundo, que mais tem influência, e essa deputada fala da importância que uma drag tem pro cenário e pra comunidade LGBT local, isso é muito importante, isso é algo que tem que realmente ser pontuado e celebrado. E Nina é uma drag que tentou entrar em Drag Race há 9 anos. Ela tá aí há 9 temporadas tentando e finalmente entrou. E ter esse reconhecimento de grandes figuras, seja uma deputada americana ou então da própria Rihanna e outras celebridades por aí, eu acho que a Nina simplesmente deve estar se sentindo no céu. Ela finalmente realizou seu sonho e acabou tendo aí efeitos colaterais inesperados que são tão grandiosos quanto ter participado desse programa. Esse momento que a RuPaul deu bastante importância pra Nina, a Nina também deu bastante importância pra RuPaul, porque ela agradeceu a RuPaul, fez aquele discurso todo, que se realmente não fosse pelo programa, nada daquilo teria acontecido com ela. E ela não mencionou isso só nesse episódio, mas também ela mencionou em um outro episódio, falando que por mais que ela tenha feito caridade, movimentos fora do programa, não teve tanta repercussão quanto participar de Drag Race. Foi bem legal dela ter elogiado a RuPaul por ter dado a oportunidade pra ela, pras outras queens que também têm o sonho de entrar lá. A maioria tem o sonho de entrar pra ganhar o prêmio, tudo, mas outras, assim, o sonho mesmo é mais pra ter essa exposição, pra expor o trabalho que elas fazem.
E eu acho que Drag Race devia ainda seguir esse mesmo padrão, sempre trazer uma drag que é bem política. Na temporada passada eles trouxeram a The Vixen e nessa trouxeram a Nina. Elas são não de movimentos opostos, mas de certa forma meio que oposto. E o que eu falo que uma é diferente da outra é porque a The Vixen ela é mais reativa, ela é mais ativista, militante. E a Nina, por mais que ela também seja ativista e militante, ela tem assim um porte mais recatado um pouco. Porque, igual a gente também já mencionou em outros podcasts, muitas pessoas que são negras, elas têm que acabar falando um pouco mais alto para serem escutadas. Quando é uma pessoa branca falando, que no caso seria a Nina, as pessoas conseguem dar mais ouvidos do que uma pessoa negra falando. Então eu digo que assim, é uma coisa um pouco mais diferente da outra, porque enquanto a The Vixen tá falando, tem gente que não quer ouvir. E a Nina falando, tem gente que quer ouvir. Eu queria que Drag Race sempre trouxesse uma ou mais queens desses movimentos ativistas de luta pelos direitos LGBTs a cada temporada para dar mais essa importância, ainda mais a importância pro cenário político. Por mais que todo mundo ache chato, a gente tá assim num momento global, todo mundo precisa entender um pouco de política e um pouco dessas pessoas que estão querendo mandar governar nos países para ter a noção de escolher pessoas melhores nos próximos anos que vão vir. Pessoas melhores, pessoas capacitadas que saibam conviver em comunidade. Eu acho bem legal o Drag Race forçar mais um pouco para esse lado das queens que querem mostrar esse tipo de arte também pro pessoal mais novo que tá conhecendo agora se atualizar mais e ser mais vocal em relação a essas coisas. E nesse cenário atual que a gente vive, em que a extrema-direita tem tentado conquistar cada vez mais espaço mundo afora, é muito importante que um programa de drag tenha cada vez mais espaço e relevância no cenário mundial do entretenimento. No fim das contas, Drag Race é um programa de TV, tá ali pra nos entreter, nos distrair, mas se a gente consegue também falar de política com ele, isso faz com que o seu valor seja ainda maior, porque além da representatividade que ele traz de pessoas LGBTs, ele também traz essa consciência política que é tão cara e tão importante nos dias de hoje. E aí veio um top 4 com 3 drags negras. Uma delas é uma drag gorda, a outra é uma drag que tem uma condição especial de saúde. E também temos uma quarta drag que é branca e do Canadá, que, digamos assim, pode ser considerada imigrante. Então a representatividade que esse top 4 traz é muito importante e conversa muito com o cenário político atual em que vivemos. Então eu fiquei muito feliz em ver esse top 4 ali, por mais que eu goste mais de umas drags ou de outras, eu acho que é um top 4 bom e que representa bem essa 11ª temporada de RuPaul's Drag Race. E eu já vou declarar minha torcida, que não tem sido segredo pra ninguém, é Yvie Oddly. Eu espero muito que ela ganhe essa temporada, mas se ela não ganhar, eu cheguei no momento em que qualquer uma que ganhar tá de boa. Eu parei de sofrer com RuPaul's Drag Race, então não vou ficar também remoendo e sofrendo porque a drag que eu não torcia venceu. Vai vencer aquela que vai trazer mais visibilidade e mais retorno pro programa, e não necessariamente aquela que mais merece. De qualquer forma, todas as 4 ali mostraram seu potencial, seja a Kéria, a Brooke, a Silk ou a Yvie, todas têm capacidade de representar bem essa coroa, e minha torcida vai ser pra Yvie Oddly, e espero muito que ela vença, mas se não vencer, vou continuar amando e celebrando a arte dela e de todas as outras drags dessa temporada. Então agora é só aguardar, porque em uma semana vamos descobrir aí quem que vai ser a nova campeã de RuPaul's Drag Race. Quem que vai ter mais um reinado aí pra gente poder acompanhar e ver todas as coisas maravilhosas que essa drag vai fazer dentro desse show que a gente ama tanto. Minha torcida também não é surpresa pra ninguém, também é pra Yvie, mas, igual o Saulo disse, a gente já teve tanta decepção assim com o programa que hoje em dia qualquer uma que ganhar tá ótimo. Eu acho que se tiver uma coroação dupla não vai ser um desperdício fazer essa coroação dupla, porque todas ali merecem. Se for realmente por merecimento no programa, as duas estão par a par. Pra mim não faz e nem faria diferença ser essa coroação dupla, mas qualquer uma que ganhar tá bom. Aí a gente tem um ano pra acompanhar essa Queen, pra ver o que ela vai fazer de bom, não só elas, mas como as outras Queens também que participaram do programa, e a gente vai ver assim quem vai ficando mais em evidência, se foi realmente a que ganhou, a que saiu antes, ou o que vai acontecendo nesse período. Por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem, não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News, links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com Rod Saulete.